Olá, meu nome é Breno e na aula de hoje falaremos sobre o que é esse tal de oscilador harmônico. Hoje que é 16 de novembro, Dia Nacional de Atenção à Dislexia. Para a gente começar a falar do oscilador harmônico, é interessante a gente falar antes de um potencial conhecido como potencial de Lennard-Jones. Então vamos fazer aqui um gráfico para representar esse potencial do Lennard-Jones. Então é o seguinte, esse aqui vai ser o eixo da distância radial, certo? E aqui vai ser o eixo do potencial de Lennard-Jones. Tá? O potencial de Lennard-Jones, ele é escrito como sendo um V de R, né, uma função então, que depende de uma distância radial. Né? Nesse caso não depende do vetor R, apenas do módulo dessa distância, ou seja, ele é igual em todas as direções. Ele é sempre escrito como sendo uma constante, que vai depender muito do seu sistema, né? E aí vai ser 1 sobre R elevado a 12 menos 1 sobre R elevado a sexta. Tá ok? Antes da gente explicar exatamente o que significa o potencial de Lennard-Jones, vamos fazer o gráfico dessa função, né? Então, o gráfico dessa função, a gente nota que para um R menor do que 1, né, esse termo aqui, ele acaba sendo o termo dominante. Okay? O que significa ser o termo dominante? Ou seja, esse termo que está aqui de 1 sobre R é 12, quando R é menor do que 1, ele se torna muito mais, ele é muito maior do que esse termo de 1 sobre R é sexta. Depois que a gente tem um R agora maior do que 1, aí esse termo aqui passa a ser o termo dominante. Então a gente vai ter uma mudança de sinal, porque se um determinado valor de R, esse termo é maior, significa que então essa soma aqui é uma soma que dá um resultado positivo. Claro, considerando que a gente está assumindo que essa constante também seja positiva. E depois na sequência, se a gente considerar um R maior do que 1, aí esse termo vai ser o termo dominante, então aí esse potencial ele vai ficar negativo, ok? Então a gente já sabe que no começo aqui, para um R muito pequenininho, esse valor desse potencial ele é positivo. E depois ele vem diminuindo, porque o valor de R vem crescendo e esse termo vai se tornando dominante. Né? Então ele vai diminuindo, até chegar num ponto aqui em que ele tem um mínimo e depois agora ele começa a crescer e vai tendendo a zero. Porque quando o R é muito grande, 1 sobre R elevado à sexta potência aqui, isso aqui vai dar um valor muito próximo de zero, né? Tanto 1 sobre R a 12 quanto 1 sobre R a sexta, tá ok? E aí, conforme o R vai aumentando, isso aqui vai se aproximando de zero. Tá? Agora, o que representa esse potencial de Lennard-Jones? Né? Vamos até escrever aqui, né? Potencial, esse aqui é o potencial de Lennard-Jones. Tá ok? E aí, esse potencial aqui representa justamente a interação entre duas partículas. Então imagine que a gente tem uma partícula nessa posição aqui, ó, né? Essa é a posição R igual a zero, né? E a gente tem uma outra partícula que a gente coloca uma posição qualquer, né? Por exemplo, vamos colocar a partícula nessa posição aqui, ó. Tá ok? Bom, eu vou selecionar essa partícula porque a gente vai ficar mudando ela de posição. Né? Então, quando a partícula estiver nessa posição, o potencial nessa posição aqui, para essa partícula em laranjado, é um potencial negativo. Significa então que vai surgir uma força de atração entre essas duas partículas. Né? Por que vai surgir uma força de atração? Vamos lembrar aqui, né, lá do curso de vocês de mecânica clássica, que vocês viram que força, né, desde que a força seja conservativa, ela pode ser escrita como sendo menos a derivada do potencial em relação à distância. Né? Nesse caso aqui estamos considerando o R, então vamos colocar aqui uma derivada do potencial em relação a R. Como tem esse menos, né, isso daqui vai dar a inclinação dessa reta, com esse sinal negativo aqui, como o potencial é negativo, a inclinação ela é positiva, então significa que essa força é uma força que está uma força que está no sentido atrativo. Daqui a pouco a gente discute um pouco melhor essa derivada aqui num outro exemplo. Né? Mas a questão aqui é a seguinte, que quando você está com a partícula nessa região aqui, existe uma força atrativa. Né? Então essa partícula ela vai tender a vir na direção dessa outra partícula.
até chegar nessa posição aqui, ó, né? Nessa posição, a gente nota que a inclinação da reta tangente nesse ponto aqui, ó, onde a partícula está, é uma inclinação negativa, ok? Então, a inclinação negativa com sinal negativo faz uma força positiva. Então, vai existir uma força de repulsão mandando essa partícula em azul, né, para um R maior, ou seja, mandando para a direita nesse caso, tá? Então, a partícula aqui, ela está sujeita a duas forças e que dependem justamente dessa distância. Se ela estiver muito próxima da partícula verde, vai haver uma força de repulsão, que vai mandar ela embora. Se ela estiver muito longe da partícula verde, vai haver uma força de atração, que vai puxar ela de volta. Ficou clara essa ideia? Então, esse potencial aqui, ele representa justamente a interação entre duas partículas. Por que ocorre a repulsão, né? A repulsão ela ocorre porque uma partícula não pode sobrepor a outra, né? Então, nesse caso, como não pode haver sobreposição dessas duas partículas, então elas devem ter uma força de repulsão para que não aconteça essa sobreposição. Só que também, se ela estiver muito longe, pode ser que ocorra uma interação entre elas de tal forma que ela seja atraída para perto dessa, tá? Então, o potencial de Lennard-Jones ele serve justamente para explicar essa interação entre duas partículas. No nosso caso aqui, é interessante a gente observar apenas essa região aqui, ó, do potencial de Lennard-Jones. Tá? Então agora vamos dar uma espécie de zoom nessa região e vamos discutir um pouquinho melhor sobre essa região do potencial de Lennard-Jones. Então vamos fazer novamente um gráfico, só que dessa vez eu vou fazer um gráfico ligeiramente diferente. Eu vou mudar o meu sistema de coordenadas, né? Ou seja, eu vou transladar o zero, eu vou colocar o zero agora nesse ponto aqui, tá ok? E vou assumir também, por uma questão assim de facilidade nas nossas continhas, que o problema pode ser reduzido a um problema unidimensional, né? Ou seja, ao invés de escrever uma distância radial r, eu vou escrever apenas uma distância x. Vamos analisar só essa partícula se aproximando dessa em um único eixo, tá ok? É claro que depois o resultado vai ser igual para todos os outros eixos. Então, para facilitar, vamos colocar só um eixo. E vamos desenhar aqui, então se o nosso potencial agora ele só depende de uma direção, né, então ele vai ser agora um v de x. E vamos copiar agora esse potencial aqui, ó. Então a gente pode observar agora que esse potencial parece justamente o gráfico de uma figura geométrica muito conhecida, um gráfico, não figura geométrica não, mas um gráfico de uma função muito conhecida de vocês, né, que é uma função de uma parábola, tá ok? Então a gente sabe nesse caso aqui, né, se a gente pode até agora também desenhar o gráfico da força em função da posição, né? Então vamos desenhar aqui o gráfico da força em função da posição. Então a gente pode pensar mais ou menos da seguinte maneira, a força F de x, né? A gente já sabe que a força é a derivada do potencial em relação à distância, né? Então a gente poderia escrever aqui que a força, que nesse caso o potencial em relação a x, ele é uma coisa do tipo parecida com uma parábola, não é? Então a gente pode escrever exatamente isso, uma coisa do tipo uma constante vezes um x ao quadrado, né? Ou seja, isso aqui já representaria, ok? Essa curva que está aqui embaixo, né? em uma primeira aproximação, tá? A gente poderia considerar isso daqui como se fosse uma parábola. E a gente poderia escrever isso aqui como se fosse um x quadrado, vezes uma constante que está aqui, né? Então, como é que ficaria a força? Como a força é a derivada, menos a derivada disso daqui, então ficaria uma constante vezes x, certo? Então, para a gente lembrar um pouquinho, isso aqui poderia escrever da seguinte forma, uma constante dividido por 2 vezes x ao quadrado. A hora que faz a derivada, né, vai cair o 2 com 2 vai simplificar e vai ficar só essa constante, que aí vai ficar menos kx. Então a gente observa que o gráfico dessa função aqui é um gráfico mais ou menos desse tipo, né? Do tipo menos kx, que vocês lembram que é justamente o que? A lei de Hooke. Então esse aqui é o gráfico, né, a força da lei de Hooke. Certo? Bom, mas vamos tentar olhar um pouquinho melhor para esse gráfico aqui, né? Se a gente pegar esse ponto aqui, como a gente sabe que a força
ela é menos a derivada do potencial em relação à distância, nesse caso a nossa distância agora é x, né? A inclinação dessa reta nesse ponto é zero, então a força também é zero, como está apresentado aqui. Nesse ponto aqui, eu vou ter uma inclinação que vai ser positiva, certo? E além disso, é uma inclinação aqui razoavelmente baixa, né? Então, como a inclinação é baixa, ela vai ter um valor de força baixo, só que vai ter um valor de força negativo devido a esse sinal negativo que está aqui, tá ok? E depois, conforme eu vou indo para os pontos posteriores, para o x maior aqui, a minha inclinação vai aumentando. Como tem um sinal de menos, então no caso da força ela vai ficando uma força cada vez maior negativa aqui, né? Um número negativo cada vez maior, tá ok? E a gente pode fazer a mesma análise para o outro lado, né? Então aqui você vai ter uma alta inclinação, né? Só que a inclinação aqui é negativa, com esse sinal negativo fica uma força positiva, tá ok? Então agora se a gente traduzir essa força para esse sistema aqui, o que a gente percebe, né? Que quando essa partícula estiver nessa posição, que é a posição zero, não tem nenhuma força. Mas se a gente deslocar a partícula um pouquinho para cá, vai existir uma força puxando, né, uma força negativa, que vai estar no sentido negativo do eixo x, puxando essa partícula para cá. E aí ela vai passar por esse ponto aqui da origem e vai continuar indo, né? A partir do momento, por inércia, ela vai continuar indo. A partir do momento que ela chega nessa região, agora vai existir o quê? Uma força que vai estar apontando no sentido positivo, ou seja, vai estar empurrando ela de volta para cá. Então essa partícula aqui, quando ela fica dentro dessa região, ela vai estar executando esse tipo de movimento, que é o movimento de ficar indo e voltando, aproximando e se afastando da partícula verde, que é justamente um movimento que a gente vê lá no curso de Física 2 e Mecânica Clássica, que é um movimento do oscilador harmônico. Tá ok? Então, nesse sentido, a gente vê que esse potencial é um potencial que representa, né, o potencial do oscilador harmônico. E que a gente poderia simplesmente usar direto esse potencial de Lennard-Jones, mas é um potencial que depende de 1 sobre R a 12 e 1 sobre R a sexta. E a hora que a gente substituir isso aqui na equação de Schrödinger, para resolver a equação de Schrödinger e encontrar quais são as probabilidades de encontrar partícula nesse sistema aqui, a gente vai ver que a gente não vai ser capaz de resolver a equação de Schrödinger para esse potencial, né? Então o que a gente faz é fazer uma aproximação desse potencial com um potencial mais simples, que dá o mesmo resultado de oscilar a partícula, né? Só que a gente vai estar analisando a partícula dentro dessa região, tá ok? E aí a gente vê nesse caso aqui que a gente tem o potencial que a gente vai usar então na equação de Schrödinger é justamente esse potencial que vai com x ao quadrado. Mas antes da gente partir para a equação de Schrödinger, vamos lembrar um pouquinho sobre o que é o oscilador harmônico classicamente, né? Então para isso a gente tem que lembrar aqui do seguinte, que se a gente tiver essa força atuando nessa partícula e essa for a única força atuando nessa partícula, então significa que esse menos kx, né, esse menos k vezes x, ele tem que ser igual à força resultante. E a força resultante, nesse caso, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Só que a aceleração a gente escreve como sendo a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Tá ok? E aí, nesse caso, a gente pode então reescrever essa expressão como sendo a derivada segunda de x em relação ao tempo igual a menos k sobre m vezes x, né? Então, qual que é o nosso objetivo quando nós vemos uma equação diferencial, né? O nosso objetivo é encontrar qual a função que, quando eu substituo aqui e derivo ela duas vezes em relação à variável dela temporal, me dá a mesma função com sinal trocado vezes uma constante, né? Então, se a gente lembrar das funções que nós conhecemos, né, e que a gente sabe derivar, que são os polinômios, as funções trigonométricas e a exponencial e o ln, a gente sabe que se a gente pegar as funções trigonométricas e derivá-las duas vezes, elas mudam o sinal, né? Então a gente sabe que a solução dessa nossa equação, né, ou seja, o x de t que satisfaz essa equação aqui, deve ser uma coisa do tipo uma constante vezes um cosseno de outra variável, que é outra constante, vezes ômega t, mais uma terceira constante aqui, né?
Só que nesse caso, essas constantes A e a constante φ são as constantes que a gente diz na matemática de constantes de integração. Porque para resolver esse problema é como se você viesse aqui e integrasse duas vezes. A partir do momento que você integra duas vezes, você acaba eliminando essas duas derivadas, né? Só que é claro, para você integrar esse outro lado, você teria que conhecer qual é a sua função. Aí que está o problema. Mas o que interessa é que quando você integra duas vezes, surgem duas constantes. E essas duas constantes são justamente essa constante aqui e essa constante aqui, que vocês já viram tanto no curso de Física 2 quanto no curso de Mecânica Clássica, que essa constante é a amplitude e essa constante é a fase, né? Ambas estão relacionadas com as condições iniciais do meu problema, tá? E agora, esse ômega aqui, né, para que x de t seja solução dessa equação diferencial, é necessário que esse ômega ao quadrado seja justamente igual a k sobre m, tá? Então, se você adotar essa consideração, substituir o x aqui, derivar ele duas vezes, você vai ver que com essa condição, esse lado vai ser igualzinho a esse outro lado aqui, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui agora é isolar esse k, escrever k é igual a m ao quadrado. E é importante, a gente agora pode reescrever o nosso potencial, não mais em função do k, mas em função da massa e do ômega ao quadrado. E eu vou explicar o motivo pelo qual nós estamos fazendo essa mudança. A primeira coisa é que a gente vai usar esse potencial num sistema quântico. E num sistema quântico, a gente não pode afirmar que existe uma molinha, certo? Que liga essas duas partículas aqui. Porque daí com essa mola a gente sabe qual é a constante dessa mola e, consequentemente, a gente sabe direitinho o potencial. Como a gente não pode afirmar que existe uma mola ligando essas duas partículas, né? Então a gente não pode usar esse fator K, essa constante que a gente conhece na mecânica clássica como constante elástica, né? Então seria interessante escrever o potencial, ao invés de escrever em função da constante elástica, escrever em função da massa da partícula e da frequência angular de oscilação dela. Então é por isso que a gente reescreve esse potencial como sendo meio de m ômega ao quadrado vezes o deslocamento quadrático dessa partícula aí. Tá ok? Então aí assim a gente agora tem o potencial, né? Que a gente agora pode utilizá-lo na equação de Schrödinger, né? E resolver a equação de Schrödinger justamente com esse potencial. Tá ok? Então vamos lembrar do nosso objetivo aqui, né? O nosso objetivo é calcular a equação de Schrödinger, resolver a equação de Schrödinger com o potencial do oscilador harmônico. Agora, o que nós fizemos até o presente momento foi falar por que é importante o potencial do oscilador harmônico no mundo da mecânica quântica. Bom, ele é importante porque quando a gente pega o potencial de Lennard-Jones, que representa a energia de interação entre duas partículas, a gente vê que nessa região aqui, esse comportamento do potencial é um comportamento do tipo oscilador harmônico. Então, se a gente resolver, né, a equação de Schrödinger com esse potencial, a gente vai ter aí, né, uma descrição quântica, certo, da interação entre duas partículas que obedecem essa interação de Lennard-Jones. Tá ok? Bom, se vocês ficarem com dúvida aqui, né, nessa parte de que isso aqui é solução disso, não deixem de postar ou mandar um e-mail perguntando como é que faz para provar que isso é solução disso, da onde que foi tirado esse ômega, essas dúvidas assim, tá? Então a gente está assumindo aqui que vocês já aprenderam isso tanto em Física 2 quanto em Mecânica Clássica, mas é claro que se ficar alguma dúvida, é o momento agora de estar tirando essas dúvidas aí. Fiquem sempre à vontade para fazer perguntas que não sejam exatamente do contexto dessa disciplina de mecânica, de Física Moderna 2, tá ok? Então vamos lá. Então a próxima etapa agora é escrever a equação de Schrödinger justamente com esse potencial, né? Como nós já vimos fazendo desde dos cursos passados aí, vamos escrever então a equação de Schrödinger, né? Independente do tempo. Opa, escrevi errado o Schrödinger aqui. Tá ok? E aí, como é que é a equação de Schrödinger, então, independente do tempo, né? Independente do tempo. Tá ok?
Bom, vamos escrever independente completo aqui certinho. Vamos lá. Então, deixa eu só colocar isso aqui para frente. Independente do tempo. Vamos lá. Então, a equação de Schrödinger independente do tempo é um menos h cortado ao quadrado sobre 2n, né? Vezes a derivada segunda do psi em relação à posição, né? Nesse caso, lembrando que psi é uma função que só depende da posição e psi quadrado dá a probabilidade de encontrar a partícula numa posição entre x e x mais dx, né? E aí aqui vai ser mais, né, o potencial em x vezes a própria função psi, e tudo isso tem que ser igual à energia do sistema vezes psi. Só que agora o nosso potencial é o potencial do oscilador harmônico, né? Então aqui vai ficar um menos h cortado ao quadrado sobre 2m, a derivada segunda do psi em relação a x quadrado, né? Aí aqui vai ficar mais, vamos lembrar do potencial, o potencial é esse aqui, ó, meio de m ômega ao quadrado x quadrado. Então vai ser meio de m ômega ao quadrado x ao quadrado vezes psi. E tudo isso é igual a e psi. Tá? Aqui é que está o grande problema, né? O maior problema de todos aqui é justamente saber, né, encontrar quem é essa função psi que depende de x. Que quando substituída aqui derivada duas vezes e multiplicada por um x ao quadrado vezes o próprio psi, né, tem que ser igual a própria função psi vezes uma constante. Tá? Então, a solução dessa equação é uma solução bem trabalhosa. Existem duas maneiras de fazer essa solução. Uma na literatura que eles chamam de método analítico, né? E outra que eles chamam de métodos operadores, de levantamento e baixamento, né? Esses métodos são métodos que envolvem muita matemática, né? E aí foge um pouco do objetivo, do escopo dessa nossa disciplina. Então, nesse momento, né, o que a gente vai fazer aqui agora é só escrever qual é a solução dessa equação e discutir justamente a solução dessa equação. Tá? Mas se você quiser saber como resolver essa equação aqui, né, em qualquer livro de mecânica quântica, né, como por exemplo o livro de mecânica quântica do Griffiths, né, que você tem esse livro em português, né, ou Gazerovitz também, é outro livro de mecânica quântica, tem vários aí em português, livros bons, né, você vai encontrar como resolver essa equação, né? Mas aí envolve muita matemática, que aí a gente fugiria um pouquinho do escopo dessa nossa disciplina aqui. Então vamos analisar, né? Vamos escrever aqui a solução e daí a gente vai fazer uma análise dessa solução. Então a solução dessa equação, ou seja, a função psi de x, que quando substituída aqui é a solução dessa equação, é justamente essa daqui, ó. É a massa da partícula vezes ômega dividir por π h cortado elevado a 1/4, certo? É a raiz da raiz, vezes 1 sobre a raiz quadrada de 2 elevado a n vezes n fatorial, tá ok? Vezes uma função especial, que a gente vai chamar de função Hn, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ela. E essa função tem como variável a raiz quadrada de m ômega sobre h cortado vezes x, né? Tudo isso vezes a exponencial de menos m ômega sobre 2h vezes x elevado ao quadrado, tá ok? E essa função aqui, ela é conhecida como polinômio de Hermite. Hermite, tá ok? Esse polinômio de Hermite, né, a forma dele vai depender justamente desse n, né? Então, nesse caso aqui, onde n pode assumir os seguintes valores: 0, 1, 2, 3 e assim por diante, todos os números inteiros, né? Então, note que a nossa função psi aqui é um psi de n. Então, existem infinitas soluções dessa equação, tá? E aí, cada solução vai estar associado a um n, tá ok? Já daqui a pouquinho a gente continua falando do polinômio de Hermite. Vamos só colocar o seguinte, que isso aqui só vai ser solução quando a sua energia E, né,
ela também vai ser uma energia que vai ter que depender desse N, né? Para cada N eu vou ter uma energia diferente, e essa energia vai ser justamente N mais meio de H vezes ômega, tá? Então, vamos começar a discutir primeiro sobre a energia e depois a gente volta a discutir sobre a solução da equação de Schrödinger aqui, tá? Então, o primeiro passo que a gente tem que observar aqui nas energias que são permitidas nesse sistema, né? Porque essas aqui são as energias que o sistema pode ter, tá? Porque ele não pode ter qualquer energia, não. Ele só vai poder ter energias, né? O meu sistema só pode ter energias que sejam do tipo N mais meio de H, H cortado vezes ômega, né? O que isso significa, né? Significa, novamente, que o meu sistema quântico, né? Um sistema quântico que é formado por duas partículas que tem esse tipo de potencial de interação entre elas, só pode ter energias desse tipo, que são energias ditas energias discretas, né? Ou seja, eu não posso ter um conjunto infinito de energias, infinito no sentido contínuo, de tal forma que eu tenho uma energia e depois eu posso ter uma outra energia muito próxima dessa energia. Não, eu só vou ter múltiplos dessa energia, tá? Então aí a gente vê novamente, né, a discretização da energia em sistemas quânticos, né? Eu não posso ter todas as energias, eu posso só apenas ter múltiplos dessa energia. É como no caso de Física 3, que vocês lembram lá que vocês tinham as cargas, né? Então você só pode ter uma carga que seja um múltiplo da carga elementar. Aqui é uma analogia, você só pode ter sistemas com determinadas energias que sejam múltiplos dessa energia, tá ok? E aí nesse caso aqui ainda tem outro agravante, né? Que se a gente colocar n igual a zero, a gente vai ter que a menor energia que o sistema pode ter é h cortado ômega sobre 2. Ou seja, o meu sistema não tem energia, não pode ter energia igual a zero. Ele sempre vai ter uma energia maior do que zero. E isso é interessante porque se o meu sistema tiver energia total igual a zero, significa que eu posso falar que a energia cinética dele é nula, e se a energia cinética dele é nula, significa então que ele está parado. Se ele está parado, ele tem velocidade zero e tem uma posição definida, o que violaria o princípio da incerteza, tá? Então a gente nota que a solução da equação de Schrödinger para esse potencial, né, ela mantém ainda a questão, ela não viola, né, o princípio da incerteza. Tá ok? Bom, vamos fazer um desenho do gráfico do potencial de novo aqui, ó. Então, vamos fazer o desenho aqui. Esse aqui é o nosso potencial, certo? E esse aqui é o nosso eixo X. Tá? E aí vamos fazer o desenho do potencial. Então esse aqui é o desenho do potencial. Então vamos lá. Tá? Isso aqui é como se fosse uma parábola. Tá? Então esse aqui é um v de x igual a meio de m ômega ao quadrado x ao quadrado. Tá ok? Então as energias que a gente vai ter aqui nesse caso são justamente essas. Eu posso ter essa energia, que é igual a meio de h cortado ômega. Eu posso ter essa energia, né, que vai ser essa energia 0, essa energia 1, que é igual a 3 meios de h cortado ômega. Eu posso ter essa energia aqui, né, que é a energia 2, que é igual a 5 meios de h cortado ômega, e assim por diante, tá ok? Então, eu vou ter sempre essas energias que são as possíveis energias que o meu sistema pode ter. Ficou clara a ideia? Né? Então, agora vamos discutir um pouquinho sobre a questão da função de onda. Né? Então, vamos copiar a função de onda para o próximo slide e vamos discutir um pouquinho mais sobre ela. Né? Então, está aqui a nossa função de onda. Né? Eu vou fazer uma cópia também do nosso potencial para o próximo slide. E vou deixar ele aqui no cantinho. Tá ok? Bom, vamos lá. Agora, quem é o polinômio de Hermite? Bom, os polinômios de Hermite, eles são tabelados, né? Tem como você encontrar todos eles, mas você pode buscar em qualquer tabela, ou mesmo na internet, se você digitar lá polinômios de Hermite, ele já vai te dar os valores dos polinômios de Hermite. Então, por exemplo, o H0, né, que é quando o n é igual a zero,
essa função, o polinômio ele vale 1. Né? Quando a gente tiver, por exemplo, o H1, esse polinômio aqui vai ser 2 vezes a raiz quadrada de m ômega sobre h cortado vezes x. O H2, né, quando for o n igual a 2, ele vai ser 4 m ômega sobre h cortado vezes x ao quadrado menos 2, né? E assim por diante. Então a gente começa a notar aqui, ó, que se você observar, isso aqui é como se fosse 1 vezes x elevado a 0. Aqui é x elevado a 1 e aqui a gente já tem um termo do tipo x ao quadrado. Então os polinômios de Hermite, você vai notar, né, dá para notar aqui, que conforme a gente vai aumentando o valor de n, né, vai aumentando o grau do polinômio. Então, o n igual a 0 é um polinômio de grau 0, n igual a 1 é um polinômio de grau 1, n igual a 2 é um polinômio de grau 2, e assim por diante. Aí você vai ter lá o hn é um polinômio de grau n. Tá ok? E aí o que interessa pra gente, né, na verdade, é a gente calcular justamente o psi quadrado. Né? Então, o psi quadrado ele vai nos fornecer a probabilidade, né, de encontrar a partícula nesse sistema, né? Qual é a posição mais provável que a partícula esteja aqui dentro. Então, nesse caso aqui, a gente pode fazer o gráfico de πn, estrela, né, vezes πn. Né? Ou, simplesmente, a gente pode fazer como a gente já vinha fazendo lá, né? Escrevendo anteriormente. Escrever que isso aqui é nada mais o módulo de π ao quadrado, né? O módulo de π ao quadrado é o complexo conjugado, π estrela, vezes o próprio π. Tá? Mas o que é interessante aqui é que o π quadrado você poderia imaginar que seria um π1 vezes um π2, né? O π de n igual a 1 vezes um π de n igual a 2. Só que quando você faz isso, um πn de 1 e com dois n's diferentes, né? Esse produto aqui, quando você somar sobre todas as probabilidades, ele vai dar zero. Ou seja, você só pode ter os psis ao quadrado que eles tenham o mesmo n. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui com o h igual a zero. Né? Se a gente fosse calcular o psi quadrado com n igual a zero, ficaria, esse termo aqui ele daria 1, então ficaria a exponencial de menos x ao quadrado, que ficaria exponencial de menos x à quarta. Né? O gráfico de uma exponencial de menos x à quarta, né, a gente pode até fazer aqui no Gnowplot, quer ver? Ó? Vamos colocar aqui o Gnowplot e fazer aqui, ó, plot, né? Porque notem que tudo isso daqui é uma constante, ó. São números, você vai definir o valor do tamanho da partícula, vai definir qual é a frequência de oscilação dela, né, etc. E vai ter aqui o n igual a zero, então 2 elevado a zero é 1, zero fatorial também é 1, então tudo isso aqui esse termo vai dar 1, mas o que interessa é que vai dar uma constante. Né? E aí vai ficar só a única coisa que vai ter o x aqui vai ser essa exponencial, que vai estar elevada a um x a menos x, né, um menos x à quarta. Então a gente pode fazer aqui direto um gráfico, né, um plot de uma constante, que a gente vai chamar essa constante de 1, de menos x elevado à quarta. Lembrando que o elevado aqui são dois asteriscos. Tá? E a gente faz esse gráfico aqui, ó, entre, vamos colocar menos 1.5 e 1.5. Né? Vamos fazer nesse limite aí. E a gente nota que vai dar esse gráfico aqui, ó. Tá? Então, a probabilidade aqui da gente encontrar a partícula, né, ela vai ter um pico nessa região aqui, né, nessa posição em x igual a zero, e depois a probabilidade vai decaindo, né, conforme a gente vai se afastando dessa posição x igual a zero. E conforme você vai aumentando o valor de x, aqui vai cada vez mais a zero. Né? Então, se a gente pegar o n igual a zero, a probabilidade de você encontrar a partícula vai estar mais ou menos dessa forma aqui. Ó. Vai ter um pico. Opa, deixa eu fazer o desenho de novo. Vou fazer o desenho por esse lado aqui. Ó. Vai ter um pico nessa região, né? E depois vai decaindo a zero. Né? Ou seja, é possível encontrar a partícula, né, em regiões que classicamente são proibidas. Ou seja, para a partícula estar nessa região fora do potencial, né, ela teria que ter uma energia maior, classicamente. Mas aqui a mecânica quântica permite que ela esteja nessa região
em que ela não teria possibilidade classicamente de estar, tá ok? E a probabilidade de se encontrar essa partícula, quando o n for igual a zero, é justamente aqui na posição central, é a maior probabilidade de se encontrar ela, tá? Se a gente considerar agora n igual a 1, né? Aí aqui e substituir esse polinômio de Hermite aqui, aí vai ficar o quê? Vai ficar um x ao quadrado, o psi ao quadrado aqui vai ficar então um x vezes x vai ficar um x ao quadrado, vezes a exponencial de menos x elevado à quarta. Então vamos ver como é que ficaria o gráfico disso. Né? Então está aqui o gnoplot. Então agora a gente faz aqui o x elevado ao quadrado vezes o quê? A exponencial disso. Aí agora você nota, né, que o gráfico ele fornece como se fossem duas probabilidades maiores, né? Então a gente nota aqui, ó, que para n, vamos colocar aqui para a gente diferenciar, isso aqui é n igual a 0, né? Agora para n igual a 1, a gente teria uma densidade desse tipo, de encontrar partícula. Né? Ou seja, continuaria tendo a probabilidade de encontrar ela fora desse potencial aqui, né? Nessa região em que ela não poderia estar classicamente, mas a maior probabilidade de encontrar ela são justamente nesses dois picos, tá? Isso aqui é para n igual a 1. Se a gente agora substituísse agora o H2 aqui, né? Nesse termo aqui, ficaria o quê? Ficaria uma constante vezes x ao quadrado, né? Ficaria uma constante x ao quadrado menos 2, e tudo isso ao quadrado, porque a gente quer calcular o psi ao quadrado, né? Vezes essa exponencial. Então vamos fazer esse gráfico aí para a gente ver como é que ficaria. Então ficaria assim, uma constante, que vamos chamar essa constante de 1, né? Menos 2, certo? Só que é tudo isso daqui, né? Ó, vamos lembrar aqui, ó, vai ser uma constante aqui, que eu vou chamar tudo isso aqui de 1 vezes x ao quadrado. Menos 2, certo? E eu tenho que lembrar que eu vou calcular o quadrado disso. Então vai ser tudo isso daqui elevado ao quadrado, vezes o quadrado da exponencial de menos x ao quadrado, que é menos x elevado à quarta. Né? E a hora que a gente fizer esse gráfico aqui, olha como é que ele vai ficar. Né? Ele vai ficar com essa forma aqui. Né? Isso. Na verdade, eu acho que tem alguma coisinha errada aqui, que deveria aparecer um pico a mais. Deixa eu só ver o que está errado aqui. Na verdade, é isso daqui. Na verdade, é isso daqui. Vamos elevar isso aqui ao quadrado vezes isso daqui. Só que agora tem que ser tudo isso daqui ao quadrado, né? Que é a minha função psi, é a psi, que é uma constante, vezes esse termo aqui ao quadrado, vezes a exponencial disso daqui ao quadrado. Olha lá. Agora tá certo aqui, ó. Agora melhorou. É o nosso resultado. Opa! Aqui que eu estou deslocando ela, né? Deixa eu só ver aqui. Eu estou com a dificuldade de fazer esse gráfico aqui, mas a ideia é que seria assim, ó. Deixa eu fechar aqui, daí a gente discute. Né? A ideia é que você aumentaria agora o número de picos, né? Para cada polinômio de Hermite que a gente tiver, né? Você sempre vai começar dessa região aqui de fora, né? Nesse caso vai ter uma probabilidade aqui, uma probabilidade centrada e mais uma probabilidade aqui e de novo para cá, né? Isso aqui seria para n igual a 2. E aí, conforme você vai aumentando os valores de n, né, você vai tendo cada vez energias maiores e a probabilidade de você encontrar as partículas, elas vão ficando cada vez mais distribuídas aqui dentro dessa região, né? E tendo a possibilidade de você encontrar essa região, a sua partícula também fora, né, além dos limites dessa linha vermelha, tá ok? E aí, conforme você vai aumentando a energia, né, você vai cada vez tendo a probabilidade de encontrar ela mais fora e vai ter cada vez a probabilidade de encontrá-la mais em várias posições aqui dentro dessa região entre o valor menos x e o valor x qualquer aí, tá ok? Então, esse foi o nosso oscilador harmônico, né? Só para finalizar, vamos fazer uma pequena revisão aqui, em que a gente partiu do potencial de Lennard-Jones, né? Só que a gente sabe que se a gente substituir esse potencial na equação de Schrödinger, vai ser algo bem complicado de resolver, porque já foi difícil resolver para x ao quadrado, imagine para 1 sobre r a 12 menos 1 sobre r a sexta. Né? Então a gente notou que no potencial de Lennard-Jones, essa parte que a gente pode aproximar
para o potencial do tipo x ao quadrado, né? Que faz que a gente sabe que nesse caso o potencial de x ao quadrado obedece à lei de Hooke, que faz o sistema oscilar, né? Que faz a partícula ir e voltar, tá ok? Por isso a questão do oscilador harmônico. Com esse potencial nós substituímos a equação de Schrödinger e vimos que essa é a solução da equação de Schrödinger justamente com essa energia. E a gente viu que vai ter os níveis de energia, em que o menor nível de energia ele é diferente de zero, significa então que não viola o princípio da incerteza de Heisenberg. E na sequência nós vimos aqui que, substituindo os polinômios de Hermite e calculando π ao quadrado, a gente encontra as probabilidades de encontrar a partícula, né? E nesse caso, para n igual a zero, que é o estado menos energético que o sistema tem, a probabilidade de se encontrar a partícula é mais centrada, né? Ou seja, a probabilidade maior é de se encontrar no centro. Conforme você vai aumentando a energia, vai aumentando o número de posições com maior probabilidade de você encontrar a partícula, tá ok? E aí o número de posições vai estar relacionado, então, o número de posições com mais probabilidade de encontrar a partícula vai estar relacionado justamente com esse n, que está relacionado com os níveis de energia do seu sistema, tá ok? Então espero que vocês tenham gostado, e aí na próxima aula a gente vai falar, né, do átomo de hidrogênio. Então no átomo de hidrogênio a gente vai ver que o potencial vai ser um potencial diferente, e aí a gente vai tentar novamente, né, resolver a equação de Schrödinger. E na questão do átomo de hidrogênio tem outra questão que vai ser interessante, é que a gente vai ter que resolver esse problema em 3 dimensões, né? Então a gente vai ver que as coisas vão começar a complicar um pouquinho mais, né? E depois do átomo de hidrogênio a gente vai tentar estudar átomos átomos maiores, né? Átomos com um número atômico muito maior, e vamos ver aí como é que ficaria a equação de Schrödinger. Então espero que vocês tenham gostado, né? Muito obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima aula.